Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, senhor ministro e demais autoridades presentes. A todos os demais aqui, gostaria de agradecer pela presença, bem como cumprimentá-los em nome das comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e, particularmente, em nome da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a qual presido. O ministro da Justiça e Segurança Pública se faz presente hoje nessa sessão a fim de atender uma demanda de esclarecimentos do maior interesse público que, em razão das informações jornalísticas tornadas de conhecimento geral, colocam sob suspeita sua independência, equidistância e correção judicante quando era juiz da chamada Operação Lava Jato. Recebam os nossos mais sinceros cumprimentos e os exorto a manter o respeito, a urbanidade, o zelo e a responsabilidade com o interesse público e os mais genuínos princípios da democracia e do Estado de Direito que tão arduamente foram conquistados pela sociedade brasileira. Tenho certeza que nosso trabalho, mesmo que impregnado da mais boa política, será também de muita técnica e objetividade, sem qualquer conotação pessoal. O que nos move aqui é o interesse público, a devida obediência aos princípios democráticos, o respeito ao Estado de Direito, bem como a estrita legalidade e os nobres interesses da sociedade brasileira. Durante quase 10.000 anos, a humanidade viveu sob o império da legalidade autoritária. Todos estavam submetidos à lei, exceto os governantes. Estes pairavam sobre a lei, ou melhor, a lei era a sua vontade, o seu desejo e suas convicções. Até que 2.500 anos atrás, os gregos antigos deram um outro sentido à ideia de lei. A partir deles, todos, sem exceção, inclusive e principalmente os governantes, estavam submissos à lei. Ninguém está destinado a pairar sobre o sistema legal. Essa foi uma conquista que a humanidade adotou como condição civilizatória sine qua non. E é justamente esse princípio civilizatório básico que está em destaque nessa nossa audiência de hoje. Senhor ministro, presente hoje na qualidade de depoente voluntário, gostaria de cumprimentá-lo pela obediência ao seu dever público de dispor-se a prestar os devidos esclarecimentos que a sociedade brasileira anseia que sejam devida e eticamente prestados. Bem como deixar claro que ninguém nesta casa tem predisposição contra a sua pessoa. Todavia, estamos aqui em busca da verdade. E adianto a Vossa Excelência que o que nos interessa aqui não é a suposta ilegalidade da obtenção das informações que colocaram sob suspeita, a correção do seu comportamento enquanto juiz dos processos decorrentes na chamada Operação Lava Jato. O que nos interessa é se as informações que lhe dizem respeito são verdadeiras ou não. Esses diálogos aconteceram? Esses grupos de troca de mensagens existiram ou não? E não se trata de respostas simples do tipo sim ou não. Que fatos e documentos Vossa Excelência nos traz que corroboram suas respostas? Sim, porque os veículos de imprensa que estão disponibilizando ao público o teor das conversas que Vossa Excelência supostamente mantinha com outros juízes e procuradores, o estão fazendo associadas a eventos, fatos e documentos que corroboram a autenticidade dos diálogos. Assim, pensamos que Vossa Excelência deve, no mínimo, ter o mesmo zelo com suas respostas e esclarecimentos, pois o país merece saber a verdade e, para tanto, é necessário que ela seja cristalina e não dê margem a dúvidas. Daí a necessidade de haver comprovação a respeito das alegações feitas. Neste sentido, pedimos-lhes que nos trate com a mesma coragem e honradez com que compareceu aqui, corroborando com a verdade. Afinal de contas,
não há nunca que se admitir a possibilidade de ocultação da verdade, especialmente para fatos tão relevantes para as nossas instituições. Em qualquer lugar do mundo, sabe Vossa Excelência que uma autoridade mentir diante de uma comissão de representantes do povo é um grave crime contra a ordem democrática e o Estado de Direito. Por exemplo, o senhor que tem frequentado as instituições norte-americanas sabe muito bem como um crime desses é tratado nos Estados Unidos da América. Por outro lado, gostaria de ressaltar um importante aspecto colateral da situação que colocou o ministro Moro sob suspeita de desvio ético e legal. A primeira, no afã atabalhoado de livrar-se a qualquer custo da suspeita de atentados à ordem democrática e ao Estado de Direito, que lhe paira a responsabilidade, o senhor ministro agrega mais uma tentativa de violação das liberdades democráticas. Agora é a liberdade de imprensa que está na alça de mira. A tentativa de criminalização dos jornalistas que colocaram sob o domínio público informações do mais relevante interesse social e político é outra ignominia a se juntar ao portfólio de tantas outras. Me diga, ministro, em que país democrático e sob Estado de Direito um jornalista que, obtendo informações de interesse público, é obrigado a denunciar a sua fonte? Bob Woodward e Carl Bernstein foram inibidos pelo Estado por conta das matérias do escândalo de Watergate. Glenn Greenwald foi perseguido ao tornar públicos os arquivos da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América? Não. Ganhou o maior prêmio do jornalismo mundial. O modo como foi conseguidas as informações, se foi legal ou ilegal, isso não é responsabilidade do jornalista. Sua responsabilidade é verificar se as informações são autênticas ou não e publicá-las. Se foram obtidas de modo legal ou ilegal, essa apuração é responsabilidade do Estado. Por outro lado, a questão central, nos parece, que é aferir se o teor das mensagens é verdadeiro, se as conclusões de práticas lesivas às instituições democráticas e ao Estado de Direito são verdadeiras ou não. Se ocorreram, não há como se achar normal tais violações, pois que elas constituem crimes gravíssimos e ameaçam a estrutura do nosso Estado democrático. E esse é e deve ser o nosso maior bem. É assim que se tratam as instituições nos países mais desenvolvidos e civilizados, e é assim que devemos tratar aqui também. Por fim, gostaria de lhe dizer que, se a autenticidade dos diálogos que Vossa Excelência travou com a força-tarefa da Lava Jato vierem a se confirmar, e ao que tudo indica é verdadeira, Vossa Excelência praticamente colocou a pó o Código da Magistratura Nacional. Dos 37 artigos, o senhor violou 18, a saber, quebra de decoro, quebra do dever de independência da magistratura, quebra do dever de imparcialidade da magistratura, quebra do dever de transparência, quebra do dever de informação imparcial, quebra do dever de discrição social, uso privado de bens públicos, quebra do dever de prudência, quebra do dever de sigilo profissional, violação da dignidade, do decoro e da honra da magistratura. Me parece, senhor ministro, que essas são suspeitas extremamente graves. Daí a imprescindibilidade de seus esclarecimentos. Estão em jogo aqui a legitimidade e a equidade de nossas instituições e da luta contra a corrupção. É um contrassenso usar um método corrupto para lutar contra a corrupção. É um contrassenso lutar contra os corruptos e fechar os olhos para as práticas corruptas de outros. Voltando aos gregos, notadamente Aristóteles, não à toa o filósofo Estagirita dizia que a forma corrupta da democracia era a demagogia, aquela que predomina o cinismo, diz uma coisa e pratica outra, diametralmente oposta.